Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos novamente com você. E o nosso programa se propõe a trazer para você uma mensagem que, de alguma forma, abençoe você, sua família, que faça você pensar, que faça com que você mude algumas coisas no seu estilo de vida. A gente precisa mudar algumas coisas que não agradam a Deus. O Evangelho nos traz para a verdade, nos puxa para a coerência. O Evangelho faz com que a gente seja transformado por Jesus. Hoje nós vamos ter uma boa entrevista e logo em seguida você vai ouvir o pastor Ari Iaque da nossa igreja de Copacabana, um homem inteligente e abençoado. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no bate-papo, eu estou recebendo a Bárbara Nogueira. Ela é uma publicitária missionária e nós vamos conversar um pouquinho sobre o encontro que ela teve com Jesus e grandes coisas que o Senhor fez na vida da Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem. Vamos lá, a nossa pergunta clássica, para que os nossos telespectadores conheçam a Bárbara. Como foi o seu encontro com Jesus? Eu não nasci num lar evangélico, né? Eu tive meu encontro mesmo com Jesus. Eu era de uma outra religião. E aí, quando eu cheguei à minha adolescência, eu comecei a questionar da religião da qual eu fazia parte. Porque algumas coisas começaram a não fazer muito sentido para mim. Se era algo bom, se era um anjo de luz, por que tinha personificação de uma prostituta? Ou por que tinha uma personificação de algo tão ruim? E aí eu decidi, então, não mais ter contato com isso e tudo mais. E continuei seguindo a minha vida. Um dia eu fui para casa de uma amiga durante o carnaval e lá a prima dela era evangélica e começou a falar pra gente sobre a volta de Jesus. E aí eu achei aquilo muito louco, tipo, meu Deus, como assim? Mas algo ficou no meu coração, apesar de eu ter questionado o tempo todo ela. A Bíblia fala sobre isso, exatamente, né? Os cristãos, tanto católicos como evangélicos, nós cremos na volta de Jesus. Exatamente. E eu achei aquilo tão louco, mas aquilo entrou no meu coração de alguma maneira. E aí, então, eu decidi, quando eu estava tomando banho para me arrumar, para ir para o carnaval, eu virei para Deus e falei, Deus, então, me dá uma prova que você existe, eu quero que você me prove. Porque até aquele momento eu achava que Deus era uma força que girava o mundo e tal. Não uma pessoa. Era algo pessoal. Não, exatamente, era algo... Que você pudesse ter um relacionamento pessoal. Exatamente, eu achava que eram as árvores, a natureza, eu fui por essa linha bem louca, assim. E aí, no Dia das Mães, a minha mãe, que também tinha tido um encontro com Jesus, minha mãe e a minha irmã, a minha mãe me chamou para ir à igreja com ela e pediu isso, me dá isso de presente Dia das Mães, porque era Dia das Mães no dia. E aí eu falei, tá bom, mãe, eu vou. E eu fui, e quando eu entrei na igreja, que eu ouvi o louvor, eu senti algo dentro de mim tão diferente, que até hoje eu não consigo explicar, era como se algo dentro de mim tivesse nascido de novo. E daquele dia eu decidi que eu queria seguir a Jesus e continuei e estou aqui. Conhecer Jesus. Exatamente. Aprender seus ensinamentos. Exatamente. Todas essas coisas boas que a gente aprende dentro da igreja, né? Exatamente. Esse que eu fui só processo querendo de mais crescer. e mais. Exatamente. E você sempre gostou de trabalhar, você se envolveu em ministérios de adolescentes, de jovens, que é uma coisa assim muito especial que existe na igreja evangélica, até os nossos telespectadores, alguns que não estão bem por dentro da estrutura da igreja, os ministérios de adolescentes e de jovens e mesmo de crianças, eles são pujantes dentro da igreja evangélica, no sentido de ensinar as crianças a amarem a Jesus, os jovens a seguirem os ensinamentos bíblicos. Exatamente. E até a promover comunhão, promover assim, momentos sociais maravilhosos. Você se envolveu com isso tudo? Me envolvi. Eu fui, desde que eu me converti, eu comecei a ser discipulada e logo em seguida eu fui chamada para auxiliar a liderança e desde então comecei a trabalhar com jovens e depois adolescentes e tudo mais. Para mim foi um momento muito especial, porque é um momento em que Deus fala muito com a gente. Eu tive que tomar as minhas decisões também muito pautado
na palavra e tudo mais. Por exemplo, quando eu me converti, quando eu aceitei a Jesus, eu tive a minha experiência com Jesus, eu tinha um namorado, e esse namorado era um namoro normal, dos padrões normais do dia de hoje, né? E aí, eis que eu leio na Bíblia que o sexo é algo que foi feito por Deus, mas algo para o casamento. Então, eu não queria mais aquilo para minha vida, eu queria viver o padrão da Bíblia, eu não queria mais viver... Um namoro, exatamente, uma ética evangélica. Exatamente, que é louco para o mundo de hoje, principalmente atualmente, né? Hoje, os jovens e os adolescentes hoje, eles vivem, é muito mais difícil para eles do que talvez foi para mim. Uma sociedade muito voltada para o sexo e exatamente, sexo muito precoce. Para o prazer, né? Muito precoce. Exatamente. E desassociado do compromisso, exatamente. Não é? Quando para nós cristãos o sexo tem que estar conectado com o compromisso. Exatamente. E para mim, eu tomei a decisão de virar para esse meu namorado na época que não tinha tido a experiência com Jesus e falar para ele, olha, se você quiser continuar comigo, os termos agora são esses. Sexo agora é só depois do casamento. E foi difícil, mas Deus honrou, inclusive ao ponto de depois ele ter o encontro dele com Jesus e tudo mais. Então, assim... Existe até um movimento hoje em dia, sim, eu acho que crescente, isso, no Brasil e também em outros países, que se chama Decidir Esperar. Isso, eu escolhi esperar. Escolhi esperar. Que eles pregam muito isso. Eu não faço parte desse movimento, mas é muito que eles pregam, de você esperar pela hora certa, pelo casamento, pela pessoa certa, vida sexual. E eu me arrependi muito, pastora, de não ter esperado, assim, de não ter sido na minha noite de núpcias com a pessoa especial, com a pessoa do qual eu vou viver o resto da minha vida. Eu acho que teria sido muito mais especial se eu tivesse esperado. Às vezes a gente fica tão preocupado com os padrões do mundo e tudo, o padrão da sociedade, careta, né? Exatamente. Que acaba entrando em alguns comportamentos que, de repente, não é bem a tua escolha. Exatamente. É mais porque estão te empurrando para aquilo. Exatamente. No meu caso, foi muito isso. Apesar de eu sempre ter sido uma pessoa de muita opinião... Em algum momento da sua vida, principalmente quando você é adolescente, né, com 15, 16 anos, em algum momento você acaba cedendo. E quando você cede, quase sempre você se arrepende. É verdade. Agora, Bárbara, você também tinha vários machucados na tua vida, do teu coração, na área de rejeição familiar. Você também passou por rejeições na área sentimental, na área afetiva, e Deus precisava resolver isso na sua vida. Não é? Eu fui rejeitada por aqueles que deveriam dar a vida por mim, né? Assim, mas... Rejeições familiares, exatamente, das pessoas mais próximas. Exatamente. Mas Deus nunca me rejeitou. E uma das coisas que Deus começou a me ensinar é que eu precisava perdoar. Eu lembro até hoje que foi, assim que eu me converti, eu estava no meu período de discipulado, eu estava numa escola dominical, uma escola bíblica dominical, quando o pastor que estava ensinando a gente começou a falar sobre perdão. E naquele dia eu decidi perdoar, naquele dia eu decidi falar, eu não quero isso para minha vida, eu não quero viver isso, eu quero realmente perdoar aqueles que me magoaram, e Deus começou a trabalhar comigo, até entendendo, muitas vezes era eu que deveria pedir perdão. Então, o perdão para mim é uma decisão, não é um sentimento, é um sentimento que vem depois. Porque, de um modo geral, as pessoas não sentem vontade de perdoar. Não quer. Alguns gostam até de manter aquela posição de vítima. Exatamente. Não, eu fui magoado, não quero perdoar. Faz bem, né? Parece que curtem. Não é? Acaba sendo prisioneiro de quem você não perdoa. Aquela pessoa vira um fantasma na sua vida. Aquela lembrança te assombra, né? Faz bem no sentido de aquela pessoa se sente bem, porque tem atenção, tem as pessoas dizendo para ela o quão injustiçada ela foi. E volta ao assunto constantemente, né? E a pessoa nunca está livre. É uma assombração. Eu decidi mesmo. por ser livre. Eu preferi. Então, o perdão é uma decisão no sentido que você decide perdoar, mesmo sem vontade. Exatamente. Vai orando pela pessoa, e Deus vai te abençoar, vai dar graça, e quando você der conta, você perdoa. Exatamente.
foi, pelo menos a minha experiência foi exatamente isso. Foi uma decisão. libertação. Foi. Não é? É algo especial. Foi. E Jesus ensina isso. Os evangelhos, as cartas bíblicas estão cheios de ensinamentos sobre o perdão. Quem está vivendo aí alguma dificuldade nessa área, comece a ler a palavra de Deus, comece a ler os evangelhos, você vai ver que Jesus ensina isso constantemente. Ele nos perdoou, a gente não merecia perdão nenhum e ele nos perdoou primeiro. Então... Agora, Bárbara, você não acha que Deus estava te preparando para o ministério que você está agora? Sim. Você está envolvida num ministério com pessoas também profundamente feridas, Sim. magoadas, rejeitadas pela família, Sim. rejeitadas pela sociedade. É até um ministério fora do Brasil. Isso, Explica um pouquinho sobre esse ministério e eu acho que Deus estava te curando desse todo o processo de rejeição para que você pudesse ajudar essas pessoas que também vivem esse processo. Sim, sem dúvida. O nome do ministério se chama Metro World Child, é um ministério que trabalha com crianças, mas na verdade é para a família toda. Crianças nas áreas urbanas, né? Isso, nas áreas urbanas. Por isso chama Metro World Child. Mundo, como se fosse uma tradição ao pé da letra, mundo metropolitano. Crianças do mundo metropolitano. Crianças do mundo metropolitano. Seria isso. É um ministério que até pensa em vir ao Brasil, por isso até tem alguns brasileiros lá, eu sou a terceira brasileira lá, mas tem alguns brasileiros lá aprendendo como fazer o ministério para trazê-lo para o Brasil. E lá a gente trabalha com famílias, não só a criança é porta de entrada, mas lá a gente trabalha com a família. E são famílias que quase sempre estão destruídas. Em situação de risco, com drogas, com violência. Muita violência, muita droga. Eu lembro de crianças que eu trabalhei lá que todas as vezes que eu as visitei, os pais estavam completamente drogados. São crianças que às vezes não têm que comer porque os pais vendem tudo para comprar droga. Ou o pai está preso porque delito. Roubou, porque sequestrou, porque fez alguma coisa e por isso ele está preso, ou porque ele é simplesmente rejeitado pelo pai. E toda essa minha experiência até com essa questão da rejeição familiar e tudo me ajudou muito com eles lá, porque eu entendi a dor deles. Então, quando eu sentava para conversar com eles, eu falava para eles de algo que eu vivi, não foi algo que eu só li na Bíblia. Não que isso não tenha valor, mas assim, é diferente quando você conta... É verdade, você se identifica com a causa daquela pessoa. Exatamente. E então, aí... Você viveu, você superou, Jesus te ajudou a superar. Jesus cuidou de mim. Ele cuidou de você, te curou, Exatamente. Te ensinou a perdoar, então você tem outra condição de passar essa experiência para aquelas crianças. Exatamente. E aí, com isso, eu acabei me conectando com as crianças muito mais. Eu trabalhei com as crianças principalmente do Bronx. E eram crianças que muitas vezes vinham para mim chorando, porque não sabiam às vezes quem era o pai, só sabia quem era a mãe, a avó. E se sentiam rejeitadas mesmo. E eu pude dividir com elas a minha experiência e falar para elas que não importa quem esteja rejeitando. Deus nunca iria rejeitá-los e que Deus queria conviver com eles e ter um relacionamento com eles. Porque é isso que Deus quer de nós. Ele quer se relacionar conosco. Não, e a gente sabe que pode ser que tenha até alguém que está nos assistindo que passou por essa experiência de rejeição, de ser um pai que foi embora de casa, que não deu assistência, ou uma mãe também que não deu assistência a uma criança, ou até gente que está sendo criada pelo pai ou pela mãe, mas em condições de violência, de não estarem sendo assistidos como um filho, como uma criança merece, e como Jesus Cristo pode fazer a diferença na vida dessa pessoa. Sim. Como Jesus Cristo pode te trazer autoestima, você pode encontrar esse pai que não rejeita nunca, que é Jesus, que te ama, e como você aprender a perdoar. Exatamente. Para tocar a vida para frente. Exatamente. Ser completamente liberto, porque é isso que Jesus quer de nós. É isso. Vida feliz, vida abençoada. Não é? Exatamente. Bárbara, que testemunho lindo. Eu tenho certeza que alguém que escutou a Bárbara vai se ligar e falar, em Jesus está a solução para essa ferida. Ele cura ainda hoje. Ele cura e sempre vai curar, não importa quem te rejeitou, ele não vai.
E você, em breve, mais alguns dias, você está voltando aí para exercer esse ministério. Que Deus te abençoe. Amém. Eu sei que você vai trazer essa visão também aqui para o nosso Brasil, inclusive para o ministério, que a Maranata também é parceira, que é a ASCA, que também faz um ministério mais ou menos parecido com esse. E você ainda vai ser bênção aqui para a gente também. Amém, em nome de Jesus. Vai com Deus, Deus te abençoe. Obrigada. E você, amigo telespectador, se você quer falar com uma das nossas missionários que atendem aqui o telefone, você está vendo aí um número à sua disposição, telefone. Esse grupo está aqui preparado para orar por você, para te informar sobre nossos endereços ou qualquer outra coisa. Insista um pouquinho se não atender logo, são muitas ligações, mas a sua ligação é importante para nós. Visite-nos. Você vai encontrar na igreja pessoas que estão também preparadas para trazer uma palavra de libertação, de ânimo para você, uma comunidade de amor que vai te receber com muito carinho. E continue ligado, porque o programa não terminou ainda. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus Cristo, que ainda hoje cura as nossas feridas e nos ensina a perdoar. Continue ligado. Meus irmãos, meus amigos, eu quero convidar vocês para uma excursão à Europa em setembro de 2015. Serão 2 semanas no grande ônibus do Louvorzão, visitando os lugares importantes para a reforma protestante. Você está vendo esse telefone? Se você está interessado em ir, ligue para nós, vai ser formidável. Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Ari Iaque, sou pastor da Igreja Missionária Evangélica Maranata em Copacabana, Rua Francisco de Sá, número 88. Estou esperando você lá em uma dessas manhãs de domingo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 14 e no versículo de número 6. É um texto conhecidíssimo por todos nós. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Esse texto, o Senhor Jesus o recita, fala isso aos seus discípulos. Mas havia umas circunstâncias muito especiais que envolveu o Senhor Jesus e os seus discípulos, que o questionaram para que ele falasse da forma que falou. Jesus estava vivendo a última semana do seu ministério. Os religiosos da época já haviam se reunido e já haviam decidido a matar o Senhor Jesus Cristo. Judas já havia traído o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele agora só estava esperando o momento para entregar Jesus. A Bíblia Sagrada diz que nesse momento de pressão, de tribulação, o Senhor Jesus tinha uma palavra especial de consolo para os seus discípulos. Eu paro aqui para pensar e para gozar, isso mesmo, para sentir gozo no meu coração de saber que o Senhor Jesus sempre tem uma palavra de consolo, uma palavra de bênção quando nós estamos vivendo dias aflitos, correria, pressões da vida. Ele sempre tem uma palavra de consolo, de bênção para a minha vida. Mas o texto bíblico diz que, nesta sua palavra, um dos seus seguidores mais incrédulo, isso mesmo, o Tomé, questionou o Senhor Jesus, e ele mostra esse questionamento, ele faz essa pergunta, essa questão no versículo de número 5. Ele diz o seguinte: Senhor Jesus, nós não sabemos para onde tu vais, como saberemos o caminho? Quando Jesus ouviu essa pergunta de Tomé, Jesus então respondeu a ele, mas não respondeu somente a ele, respondeu a todos nós que questionamos acerca do caminho. Como chegar a Deus? De que maneira alcançar a eternidade? Como ser abençoado com o perdão e a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e para Tomé e disse o seguinte:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar-se ao Pai, pode vir ao Pai, se não passar por mim. Ora, o que é que o Senhor Jesus estava querendo dizer com isto? Primeiro, eu sou o caminho. É muito importante que eu e você e todos que podem nos ouvir esta manhã saibam que quando Jesus disse que era o caminho, ele distinguiu-se dentre todos os caminhos que até então e que possivelmente apareceriam, levando o homem para a eternidade, levando o homem para próximo de Deus. Jesus afirmou: eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Ele usa um artigo que define exclusividade. É isso mesmo. Eu não sou um caminho, eu sou o caminho. Deixe-me dizer uma verdade bíblica para você que está aqui nesse texto. O Evangelho, o cristianismo, ele não é inclusivista, ele é exclusivista. O Senhor Jesus se mostra exclusivo aí, quando se trata de salvação, quando se trata de redenção, quando se trata de perdoar pecados e levar o homem para perto de Deus. Qualquer religião, qualquer pessoa que pregue um evangelho, um cristianismo, onde Jesus não tenha exclusividade, este evangelho, este cristianismo, este caminho não é caminho, é atalho e vai levá-lo para a perdição. Eu vou repetir. Jesus, quando diz eu sou o caminho, ele está chamando para si a responsabilidade de salvador, de perdoador de pecados, o único que pode nos levar a Deus. Mas aí você pode me questionar, como muitos nos questionam, mas pastor, quer dizer então que os outros caminhos, os outros meios nos apresentados através das religiões não podem nos levar a Deus? Segundo a Bíblia e segundo a pessoa de Jesus, não. Somente Jesus tem o poder de perdoar pecados. Somente Jesus é o caminho que conduz o homem a Deus. E é lógico que você é uma pessoa inteligente e vai abrir a Bíblia e vai ler a Bíblia e vai chegar à conclusão que nós chegamos. Mas quando Jesus diz eu sou o caminho, ele não para. Ele diz eu sou a verdade. Aleluia! Jesus não apenas pregou a verdade, não apenas viveu a verdade, ele é a verdade. E a verdade é como uma luz que nos ilumina, que nos traz claridade, que nos mostra onde devemos andar e caminhar. Jesus disse eu sou o caminho e disse eu sou a verdade. Ele não contém a verdade, ele é a verdade. Isso significa que todos que crerem em suas palavras, naquilo que ele nos diz, esta pessoa alcançará a vida eterna. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Em um mundo onde vivemos, onde muitas pessoas aparecem dizendo, falando que as verdades, elas não são absolutas. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, ele estava querendo dizer que ele não era um falsário, que ele não era um mentiroso, um enganador. Ele estava querendo dizer que ele é a verdade. Ele não apenas viveu, pregou a verdade, mas ele é a verdade. E a verdade é a luz que ilumina todo o mundo. Algumas pessoas falam que a verdade é relativa. Não, a verdade não é relativa. A verdade é absoluta. Jesus é absoluto em sua verdade. Não há variação, não há sombras quando ele fala sobre perdão de pecados, quando ele fala de transformação de vidas, quando ele fala de vida eterna, de morar com Deus. Ele está falando de verdades absolutas. E você precisa abrir o seu coração para entender essa verdade. Mas Jesus, ele não disse apenas que era a verdade.
Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Como é bom saber que Jesus é a vida. E ele diz que quando nós o recebemos, ele nos dá vida em abundância. Ele é a vida para o nosso espírito. Ele é a vida para o nosso corpo. Por quê? Porque Jesus tem poder para curar enfermidades. Nós oramos no nome de Jesus e o seu poder nos cura das nossas enfermidades. Então ele é a vida que restaura a nossa saúde. Ele é a vida que restaura a nossa relação com Deus. Isso mesmo. Quando Jesus disse que era a vida, ele estava querendo dizer que eu e você estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. O homem sem Deus está como um morto, como um defunto, como alguém que precisa ser ressuscitado. Mas pelos seus próprios esforços, pelos seus próprios caminhos, jamais alcançará a vida. Por isso Deus enviou Jesus Cristo, a vida eterna. Quando recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele entra nos nossos corações e nos dá essa vida, restaura-nos diante de Deus. E nós que estávamos mortos em nossos pecados e delitos, agora com Cristo estamos vivos diante de Deus. E vivos diante de Deus significa relacionamento inteiro, significa Deus morando no seu coração, significa Deus morando com você, na sua casa, na sua vida. E isso significa mais, que quando chegar no dia em que eu e você estivermos para nos despedir deste corpo, quando nós cansados descansarmos, o nosso espírito, a nossa alma, tem direção direta. Nós vamos ser levados diretos para Deus, porque Ele perdoou os nossos pecados, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Caminhando com Ele e por Ele, nós alcançamos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna em Cristo Jesus. Eu gostaria que você, esta manhã, depois de ter ouvido essa mensagem, depois de ter ouvido os testemunhos, ou o testemunho aqui no momento da entrevista, eu gostaria que você abrisse o seu coração e permitisse que Jesus entrasse na sua vida. Receba-o como Senhor e como seu Salvador. Abra o seu coração esta manhã, diga para Ele: Jesus, eu estou morto por causa dos meus pecados, mas eu quero hoje a vida eterna. Vem morar no meu coração. Vem perdoar os meus pecados. Eu quero ter um relacionamento inteiro com Deus. Sabe o que vai acontecer? Jesus vai ouvir a sua oração, vai perdoar os seus pecados, vai abençoar a sua vida e você será salvo. A Bíblia Sagrada diz em Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. E é isto que vai acontecer com você hoje, se você desejar. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eu rogo a tua bênção agora sobre cada ouvinte que ouviu essa mensagem. Eu peço que o teu Espírito Santo venha convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, perdoa os pecados daqueles que, arrependidos, falam contigo neste momento. Entra em seus corações e abençoa-os com perdão e com a vida eterna. Escreve os seus nomes no livro da vida e ajuda-os, ó Deus, a administrarem esta vida enquanto vivos estivermos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Quero convidar você para estar conosco em uma das nossas 13 igrejas. Isso mesmo, nós temos 13 endereços em todo o Rio de Janeiro. Eles estão passando aí no rodapé do seu televisor. Amém? Há um grupo de irmãos queridos que estão aguardando o seu telefonema. O telefone está aí no rodapé do seu televisor. Ligue para nós. Deus vai abençoar a sua vida. Nós vamos orar por você. Que Deus abençoe você e que você tenha um domingo e uma semana especial. Espero você em Copacabana, Rua Francisco de Sá, número 88, no Teatro da Praia.
Que Deus abençoe a sua vida.